Saudações ortopédicas! Bem-vindos a mais um encontro científico de alto nível. Um estudo passivo para estimular você a navegar no livro-texto já sabendo quais são os pontos fundamentais onde se deve fixar sua âncora. Curta, comente e compartilhe com seus colegas e combine um debate tipo clube de discussão ossos do ofício. Estudo em grupo, fixa mais quem ensina mais. Então larga o Instagram e o TikTok e foca no áudio, escutando na academia, no carro, na cozinha ou no repouso do plantão. Hoje, seus colegas de plantão seremos sênior e júnior. O nosso pontapé inicial para seu estudo ativo no livro-texto será o tema Fraturas por insuficiência subcondral da cabeça femoral. Para começar, meu amigo, a gente precisa ter em mente que, para o ortopedista que está ali na linha de frente, no pronto atendimento, essa patologia passa batida com muita frequência, né? Com certeza. Passa desapercebida ou, pior ainda, é rotulada de forma totalmente errada. Então, precisamos estabelecer o paradigma exato da doença logo de cara para quem está nos ouvindo. Isso. A fratura por insuficiência subcondral da cabeça femoral é, por definição biomecânica, uma solução de continuidade óssea logo abaixo da cartilagem articular e o conceito crucial aqui é a origem das forças envolvidas. Exato. Não existe trauma, né? O estresse mecânico aplicado à articulação é estritamente fisiológico. O osso simplesmente cede. Cede sob carga normal. Eu gosto de pensar numa analogia estrutural, sabe? É tipo como se a fundação de um edifício cedesse sobre o peso dos próprios móveis e da movimentação normal dos moradores. Não houve um terremoto. Bem lembrado, a estrutura ruiu por dentro. Isso. O concreto daquela fundação perdeu a sua densidade. No nosso caso, o problema estrutural primário está na qualidade biomecânica do osso, que já está seriamente prejudicada por osteoporose ou uma osteopenia severa. E é fundamental que o cirurgião separe isso das fraturas de estresse por fadiga. Totalmente. Esse é um erro clássico. Na fratura por fadiga, a arquitetura do osso é normal, tá? Mas a carga cíclica é suprafisiológica. Pensa, no recruta militar, no treinamento, ou num maratonista. Sim, carga altíssima. Exato. Aqui é o extremo oposto. A carga é normal, de deambulação diária, mas a resistência do osso é mínima. Por isso que, classicamente, a literatura epidemiológica aponta para mulheres idosas, aquelas com osteoporose documentada, que chegam ao pronto atendimento com dor aguda só de levantar de uma cadeira. Mas, minha cara colega, aqui entra grande armadilha para o residente que está se preparando para a prova de título de especialista em ortopedia e traumatologia. A banca examinadora, ela não vai perguntar da idosa. Não, de jeito nenhum. A banca ama as exceções, né? Com certeza. Eles vão focar nos adultos jovens, porque a literatura relata casos associados a condições que minam a densidade óssea de forma bem silenciosa. Condições como anorexia nervosa, osteogênese imperfeita e a principal pegadinha, a osteoporose associada à gravidez. Nossa, essa cai direto. É o cenário perfeito para falência estrutural, sabe? Geralmente ocorre no terceiro trimestre ou no puerpério. Sim. Imagina uma questão de prova com uma gestante no terceiro trimestre, gravidez gemelar, apresentando dor aguda no quadril sem bater em nada. O residente tem que acender o alerta. Tem que acender, porque no terceiro trimestre a reabsorção óssea materna aumenta de forma drástica, né? Justamente para suprir o esqueleto fetal em mineralização. E, microscopicamente, o que acontece? Isso resulta em trabéculas ósseas secundárias extremamente delgadas. Elas perdem aquela conectividade tridimensional, né? Isso mesmo, elas ficam finas demais. Essas trabéculas não suportam as forças de cisalhamento e a carga de compressão axial da marcha. Aí ocorre uma microfalência em cascata. Sem o suporte ósseo adequado embaixo, a cartilagem hialina logo acima sofre uma degeneração condral rapidíssima. E vale destacar um ponto de debate atual fortíssimo na literatura,
que é a incidência no sexo masculino, porque existe uma divergência aí. Tem sim. Alguns estudos asiáticos até sugerem que os homens teriam um prognóstico conservador melhor, sabe? Mas a corte de Hackney demonstrou exatamente o oposto, não foi? Exato. A coorte de Hackney provou, com dados estatísticos super robustos, que os pacientes do sexo masculino apresentaram uma progressão significativamente mais rápida para a necessidade de artroplastia total do quadril, ou seja, o prognóstico deles foi pior. Pois é. Então o colega no consultório precisa manter a vigilância redobrada, independentemente do sexo do paciente. Mas vamos trazer isso para a realidade do plantão. O paciente chega claudicando, com dor aguda, sem histórico de trauma. A primeira ferramenta sempre vai ser a radiografia simples da pelve. Exato, antero-posterior e perfil. Só que o grande problema é que, nessa fase inicial, a radiografia costuma ser frustrantemente normal, né? Totalmente limpa. Só semanas depois é que a gente começa a ver a redução do espaço articular e a esclerose subcondral. E é exatamente aí que o cirurgião em formação costuma escorregar na maior casca de banana da nossa especialidade. O famigerado sinal do crescente. O sinal do crescente. Essa é a confusão mais perigosa na prática clínica, meu amigo. Demais. Porque se aparece um sinal do crescente na prova, o reflexo automático do candidato é marcar a osteonecrose da cabeça femoral na hora. Como é que o candidato desvenda essa armadilha? Olha, o sinal do crescente, biomecanicamente, representa a separação da placa de cartilagem articular do osso subjacente que colapsou. O detalhe traiçoeiro é que essa mesma morfologia aparece tanto na fratura por insuficiência subcondral quanto nas fases avançadas da osteonecrose. A apresentação é idêntica no raio-x. Idêntica, então o divisor de águas absoluto tem que ser a ressonância magnética de alto campo. É aí que a gente precisa dissecar a morfologia radiológica. Perfeito. Então, o que o colega ortopedista deve procurar especificamente nas imagens ponderadas em T1? Bom, na fratura por insuficiência subcondral, a imagem ponderada em T1 vai exibir uma banda de baixo sinal que é marcadamente descontínua e irregular. E, anota aí, o detalhe-chave, essa banda é convexa em relação à superfície articular. Convexo, isso é o grande diferencial, né? Porque na osteonecrose de origem isquêmica primária, aquela banda de baixo sinal é lisa. Ela circunscreve todo o segmento necrótico formando uma cunha certinha. Exatamente, ela cria uma margem reativa bem delimitada, sabe? Separando o osso morto do osso vivo. Além disso, a osteonecrose costuma ser bilateral em mais de 50% dos casos. E quase sempre tem associação forte com etilismo ou uso crônico de corticosteroides, né? Com certeza. Já a fratura por insuficiência é essencialmente mecânica. Portanto, ela é raramente bilateral na apresentação inicial. Maravilha. E quando a gente passa para as imagens ponderadas em T2 com supressão de gordura, o padrão muda bastante. Muda completamente. No T2 com supressão de gordura, a fratura por insuficiência revela um edema difuso e muito intenso da medula óssea. Esse edema circunda toda a linha de fratura e se estende lá para baixo, para o colo femoral. E se o recurso que o médico tiver for uma cintilografia óssea? Se pedir a cintilografia, veremos uma captação aumentada difusa. Não existe de forma alguma aquele padrão clássico de frio no quente que a gente vê na osteonecrose. Aquele onde o centro isquêmico não capta o radiofármaco, mas a periferia hiperêmica capta. Lógico, quando a gente olha para a histopatologia da coisa, se a gente ressecar essa cabeça femoral e mandar para o microscópio, não vamos encontrar aquele infarto cuneiforme extenso típico da osteonecrose. Não mesmo, o patologista não vai ver isquemia primária. Exato. O que o patologista relata são pequenos fragmentos de osso morto apenas dentro da fenda da fratura, no chamado cleft, né? E logo ao redor disso tem muito tecido de granulação, proliferação intensa de fibroblastos e formação de calo ósseo cartilaginoso. Ou seja, o osso está tentando desesperadamente colar a solução de continuidade. Perfeito. É uma falência mecânica primária com tentativa de reparo. Não é uma isquemia primária. Mas, minha cara colega, superado esse labirinto diagnóstico, o cirurgião senta com o paciente e enfrenta a pergunta inevitável. Doutor,
Eu vou precisar operar ou só o repouso resolve? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Sim. E para responder com segurança científica, a gente entra nos marcadores prognósticos de colapso articular. A idade cronológica é sempre o primeiro corte. Com certeza. A literatura é clara. Pacientes com idade igual ou superior a 71 anos apresentam uma sobrevida articular significativamente menor. Para esse grupo, a progressão para a artroplastia total do quadril é o caminho quase natural da doença. O osso não tem potencial biológico de reparo. Mas, além da idade, a anatomia revelada na imagem dita as regras. O aumento do defeito da cartilagem é assustadoramente matemático. A literatura mostra que cada aumento de apenas 1 milímetro no tamanho do defeito resulta em um aumento de 17,7% no risco de evoluir para uma artroplastia. Um único milímetro já muda o risco drasticamente. Sim. E qualquer redução do espaço articular na radiografia, o famoso Joint Space Narrowing, já é um preditor fortíssimo de falha do tratamento conservador. Mas eu diria que a ferramenta mais robusta para prognóstico é, sem dúvida, a classificação de Sonoda. Ela cai frequentemente nas provas de especialidade. Nossa, cai demais! A classificação de Sonoda é aplicada obrigatoriamente nas imagens de ressonância magnética ponderadas em T2 com supressão de gordura. Ela avalia justamente a intensidade do sinal na região acometida. Dá um resumo das 3 fases pra gente. Vamos lá. O paciente tipo 1 da classificação tem alta intensidade de sinal, o que indica um edema fluido e ativo. O tipo 2 tem uma intensidade mista, heterogênea. Agora, o grande problema, a grande bandeira vermelha, é o tipo 3. O temido tipo 3. Pois é. O tipo 3 apresenta uma baixa intensidade de sinal constante na topografia da fratura. Esses pacientes com padrão tipo 3 indicam resultados desastrosos com o tratamento conservador e exigem intervenção cirúrgica precoce. Vamos explicar o porquê biomecânico disso para o colega que está nos ouvindo no carro. Por que o sinal baixo no T2 condena a articulação? Porque, meu amigo, esse sinal baixo no T2 traduz um edema fibrótico. É uma esclerose disfuncional. Basicamente, o osso esgotou toda a sua capacidade celular metabólica. Ele desistiu de curar. Exato. Não há tecido de granulação bem vascularizado para montar o calo ósseo e preencher a fenda da fratura. Biomecanicamente, o processo de reparação biológica falhou. Mesmo se o paciente usar muletas rigorosamente e não colocar peso nenhum, a articulação vai colapsar. É um processo irreversível. Nossa, isso é importantíssimo. E a gente pode associar essa visão de imagem a marcadores laboratoriais também, né? Como a fosfatase ácida resistente ao tartarato, 5B. Os níveis elevados dessa enzima indicam uma altíssima reabsorção óssea circulante, o que confirma sistemicamente o péssimo prognóstico. Perfeito. Então veja bem, não basta apenas olhar para o osso no negatoscópio. O cirurgião moderno precisa medir a espessura da lesão com um draw, milímetro por milímetro, e classificar o edema. Isso muda tudo. E a partir desse mapeamento minucioso, como escolhemos a intervenção? O tratamento conservador tem o seu espaço lógico, mas precisa ser muito bem indicado, correto? Correto. O tratamento conservador fica restrito exclusivamente aos pacientes tipo 1 ou tipo 2 de Sonoda e estritamente sem nenhum sinal de colapso severo na imagem inicial. E não é um repouso simples, né? O protocolo exige restrição rigorosa de carga, com uso de muletas por meses, suspensão absoluta de impacto e prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais. Sim, e convenhamos, é dificílimo para o paciente aderir e manter isso no longo prazo. É quase impossível na prática. E quando isso falha, ou quando estamos diante de um adulto jovem, onde a preservação da articulação biológica é o foco absoluto, a gente passa para cirurgias de modulação biomecânica. Exatamente. E um campo que vem crescendo muito na literatura é o uso da artroscopia do quadril na fase pré-colapso. Sim. Especialmente quando há patologia do lábio acetabular associada. Isso. A literatura mostra que se houver uma ruptura com inversão do lábio acetabular para dentro da articulação, isso cria um pico de pressão focal bem em cima da cartilagem da cabeça do fêmur. Justo na área mais fraca. Exatamente.
Então, consertar esse lábio acetabular por artroscopia redistribui essa força, aliviando o estresse mecânico na área da fratura subcondral. Muito elegante. E também temos a opção da descompressão central do colo femoral, a cord decompression, associada ao enxerto ósseo sintético. Isso alivia a hipertensão dentro do osso nas fases iniciais super dolorosas e tenta induzir consolidação. Tem relatos de sucesso bem documentados em jovens nessa fase inicial. Mas, deixa eu te provocar com um cenário que é muito comum no ambulatório. Um paciente adulto jovem, na casa dos 30 e poucos anos, chega com um diagnóstico atrasado. Ele já tem um colapso subcondral moderado. Salvar essa cabeça biológica do fêmur é um verdadeiro teste de fogo para a biomecânica. É o nosso maior desafio, sem dúvida. Como é que a osteotomia rotacional anterior, transtrocantérica, funciona na prática para salvar esse quadril? Vamos usar a maior analogia biomecânica de novo para ficar bem visual. O colapso, na esmagadora maioria das vezes, acontece na porção antero-superior da cabeça femoral. Certo. É ali que ocorre a maior carga axial e a força de cisalhamento durante a marcha. A zona de maior pressão. Exato. Imagine um pneu de carro que está careca e prestes a estourar, mas o desgaste ocorreu apenas de um lado. A osteotomia rotacional faz o equivalente a desmontar e rodar esse pneu. O cirurgião faz cortes ósseos precisos no maciço trocantérico e rotaciona fisicamente a cabeça do fêmur. E com isso, a zona da solução de continuidade, que está sofrendo com a degeneração condral, é movida para uma área fora do eixo de suporte de peso. Exatamente isso. E, consequentemente, a área de cartilagem íntegra e osso saudável que estava, digamos, escondida lá na porção inferior ou posterior, agora assume o suporte principal de peso no acetábulo. Genial. Retirando a carga de cisalhamento da zona patológica, você cessa a micromovimentação destrutiva que impedia a cura. Esse silêncio mecânico é o que a biologia precisava para conseguir cicatrizar o calo ósseo na área previamente fraturada. É uma cirurgia tecnicamente muito exigente, com curva de aprendizado longa, mas que preserva a articulação biológica em pacientes muito bem selecionados. Perfeito. Porém, temos que ser francos com quem está nos ouvindo. Nem sempre a preservação é possível ou indicada. Precisamos falar do tratamento de resgate, que é o definitivo, a artroplastia total do quadril. Sim, a artroplastia total do quadril ou a artroplastia bipolar em casos bem específicos de idosos com menor demanda biológica é a indicação absoluta quando a arquitetura colapsou de vez. Se for um paciente idoso, osteoporótico e frágil, não há nem o que discutir, né? Nenhuma discussão. A prótese devolve a capacidade de caminhar sem dor imediatamente e a gente evita todas as complicações letais do decúbito prolongado, como trombose e pneumonia. E vale lembrar que a prótese também é indicação absoluta para os adultos jovens que falharam no tratamento conservador. Aqueles que já apresentam redução severa do espaço articular, um colapso medido maior que 4 milímetros na tomografia computadorizada, ou aqueles enquadrados no tipo 3 de Sonoda na ressonância magnética. Perfeito. Se a mecânica e a biologia falharam juntas, a substituição da articulação é o único caminho racional e baseado em evidências. Bom, minha cara colega, para fecharmos nosso raciocínio técnico, tudo volta lá para a propedêutica e para o diagnóstico radiológico preciso, não é? Olhar para uma radiografia simples em antro posterior e deduzir uma osteonecrose isquêmica primária só porque viu um sinal do crescente é condenar o paciente a um prognóstico totalmente impreciso. Com certeza. O cirurgião moderno precisa do T1 para ver aquela banda convexa e serpiginosa. Precisa do T2 com supressão de gordura para classificar o tipo de edema de Sonoda. Um diagnóstico fisiopatológico errado fatalmente gera uma cirurgia errada. Sem dúvida. Tratar uma fratura por insuficiência focando em restabelecer um fluxo sanguíneo isquêmico, achando que está tratando uma necrose primária, é atuar na direção oposta ao verdadeiro mecanismo de falha da doença. A vigilância clínica do ortopedista deve ser extrema, especialmente com quadros de dor aguda e intensa sem histórico de trauma em mulheres idosas ou gestantes no terceiro trimestre.
Esse nível de detalhamento é o que salva a articulação ou, pelo menos, garante a indicação da prótese no momento ideal. Isso resume perfeitamente a importância da fundamentação mecânica e biológica, meu amigo. Para finalizar o nosso encontro e deixar o colega ouvinte com a pulga atrás da orelha, nós vimos que o colapso estrutural gera aquele edema reativo severo em T2. A matriz osteopênica tenta, sem sucesso, preencher aquela fenda vascularizada com calo ósseo primário. E falha miseravelmente na maioria das vezes. Exato. Então, a provocação clínica para o futuro da nossa especialidade é a seguinte: será que as novas terapias biológicas celulares ou os biomateriais bioortopédicos injetáveis conseguiriam modular, cicatrizar e preencher microscopicamente essa fratura antes da fase de colapso cístico? Seria uma revolução. Nossa, mudaríamos o jogo. Será que essas injeções precoces conseguiriam alterar a biologia curativa e frear a degeneração condral a ponto de evitarmos intervenções mais agressivas, como as osteotomias rotacionais, em um futuro próximo? Fica esse questionamento de alto nível científico para a reflexão de quem atua na linha de frente da ortopedia. O papo está bom, mas agora que você fez o estudo passivo, está na hora do estudo ativo. Pegue uma folha e tente escrever tudo o que você lembra de memória. O que você esqueceu são os pontos fracos onde deve reforçar. Ouça de novo quantas vezes for necessário e depois tente ensinar a um médico interno. E, finalmente, você vai para o livro-texto com o mapa e a bússola bem orientado. Bem, por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.